Salve, salve, meu povo, boa noite a todos e a todas que nos acompanham em mais uma aula com muita alegria. Boa noite, minha companheira Ildete Emanuele. Salve, salve, gente querida. Boa noite, meu amigo, meu companheiro, meu querido Darlan Vieira. Maravilha, hoje a gente tem aí a nossa última aula, né? Estamos chegando ao finalzinho do nosso curso. E durante esses mais de 4 meses, todas as quartas-feiras, estivemos aqui cada vez com um tema mais desafiador. Conforme tem dito nosso querido irmão e profeta Leonardo Boff, nosso curso foi a primeira vez em que as teologias da libertação foram tema e programa de um curso aberto a todos e todas, levantando discussões importantes e criando diálogo entre as bases de nossas igrejas e a reflexão acadêmica. Foi um curso de introdução e tanto pela diversidade dos assuntos tratados, quanto pelo caráter virtual do curso, se tratou mais de dar chaves de leituras e orientação sobre cada tema do que propriamente desenvolver todos os capítulos da teologia. Hoje, chegamos ao final desta primeira etapa. A pedido de muitos irmãos e irmãs, já nos comprometemos a não parar aqui. No final desta aula, vamos lembrar o que já temos programado daqui para frente. Maravilha! A aula de hoje tem como tema tarefas e perspectivas para as teologias da libertação hoje. Mas é claro que a principal tarefa e perspectiva, não só para as teologias da libertação, mas sim para a própria fé cristã, é animar a esperança e manter viva a chama da utopia. Por isso, convidamos nosso querido irmão Sanderson Rotterdam para cantar a composição do nosso querido Zé Vicente, Utopia. Seja bem-vindo, Sanderson. Obrigado, gente. Então vamos lá, de cara. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins, destruídos, então os jardins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção
cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmão, reinado do povo. Nós agradecemos a Sanderson por essa canção do nosso amigo Zé Vicente, né, que Sanderson cantou tão bem e que alimenta realmente a nossa utopia. Canção é sempre uma oração, né? Quem canta reza duas vezes. E aí, depois dessa canção maravilhosa, depois de alimentar nossa utopia, vamos convidar nosso querido irmão Marcelo Barros para ministrar a última aula. Que pena que é a última, mas é a última desta etapa, deste curso. Outros virão e a gente vai poder estar junto de novo. Não é, Ildete? Então, uma alegria imensa a gente poder concluir essa tarefa. Hoje nós chegamos, de fato, ao final do nosso curso e vamos falar aqui dos desafios, tarefas, perspectivas para as teologias da libertação em nossos dias. Diversos desses desafios, dessas tarefas, já ficaram claros no decorrer de cada aula. A gente já deixou isso claro. Nem precisaria repetir algumas das tarefas urgentes. Por exemplo, primeiro, criar pontes e canais de diálogo entre esse nível da teologia, eu nem digo da academia, eu digo mesmo nível teológico, e as comunidades eclesiais concretas. Ainda há um abismo enorme, uma distância imensa entre o cristianismo cotidiano, vivido nas comunidades, e o que se fala e aprofunda nos estudos teológicos. Eu tenho a impressão, às vezes, Ildete, eu aqui nessas aulas nunca disse nada que fosse um pouco mais além daquilo que é o comum nos ambientes teológicos. Eu não sou, de modo nenhum, uma das pessoas mais radicais ou que têm teorias assim. Não, as coisas comuns, a partir das bases, etc. E, entretanto, quem acompanhou um pouco as conversas, os diálogos, principalmente nas sextas-feiras, sabe as dificuldades. Quantas vezes, para as pessoas, mesmo pessoas abertas, mesmo pessoas... Os nossos, né? Não estou falando em gente que é contrário, não, mesmo no nosso meio. Pessoal, mas como? Mas será? Mas é isso mesmo? Quer dizer, há uma distância imensa entre a teologia e o cristianismo cotidiano vivido nas comunidades, nas paróquias, nas bases. E aí é muito importante este diálogo, é um desafio. A gente está falando de desafio, muito importante essa tarefa. Como criar, né? E eu acho que é a teologia que tem que se inserir, mas se inserir de uma maneira que ajude. E aí vem uma segunda tarefa, uma segunda perspectiva, que é muito importante, que é desocidentalizar o cristianismo. É impressionante como até hoje a gente parece que ainda fala um sotaque, como se fosse um sotaque europeu, não apenas da língua, não do sotaque oral, mas das palavras, dos conceitos, né? É preciso libertar o cristianismo de uma roupagem única que a cultura ocidental, ainda quase exclusiva e com fortes relações com o colonialismo. Na Igreja Católica com a Europa e a cultura, digamos, romana, na Igreja Anglicana com a cultura inglesa, na Igreja Luterana com a cultura alemã, e assim a gente poderia ir, né? Muitas igrejas evangélicas com a cultura norte-americana,
E assim por diante. Quer dizer, é preciso desocidentalizar. O Papa Francisco, no Sínodo, falou em amazonizar a Igreja. Então, é um desafio. É um desafio para a gente mesmo, para nós mesmos teólogos. E aí vem uma terceira dimensão, uma terceira perspectiva, que é aprofundar uma espiritualidade humana que vá além da fé religiosa. A gente teve, sexta-feira passada, uma conversa maravilhosa com o nosso querido irmão Jonathan Félix, nessa linha da espiritualidade não religiosa, e a gente vê como o Papa Francisco propõe uma igreja em saída, escreve uma carta sobre a fraternidade universal como tarefa de todo mundo, e muita gente na Igreja Católica não entende, não aceita. Então, é comum que, com toda razão, muitos irmãos e irmãs falem em crise das religiões. Todas as religiões estão em crise. Eu queria que vocês anotassem uma palavra para depois vocês procurarem o que é que isso significa. Eu não quero dizer aqui tudo. Paradigma pós-religional. Percebam que eu não estou falando pós-religioso. Não é o depois da religião. A religião acabou e agora tem um outro. Não, não. É pós-religional. Qual é a diferença? É que a religião é concreta. É o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, candomblé. O pós-religional é, dentro de nós, o paradigma que a religião cria, que o sentimento, a gente poderia falar da religiosidade, não da religião. Então, o pós-religional é o depois da religiosidade. Assim como na busca de uma espiritualidade humana, laica, e aí sim, transreligiosa, quer dizer, que se abra, né? Gente, um dos meus mestres como monge era o Dom Beda Griffiths, inglês, e ele foi abade de um mosteiro da Inglaterra. Ele começa um livrinho que ele tem, que está traduzido no Brasil, chamado Retorno ao Centro. E ele começa esse livro dizendo assim: eu só serei profundamente cristão quando eu conseguir ser ao mesmo tempo judeu, muçulmano, budista, de tradições indígenas e de outras. Isso ele escreveu nos anos 1960. O Concílio Vaticano II não tinha ainda sido concluído. Hoje, 2020, depois de ter tanta gente, na Bahia, o padre François de L'Épinay, que se tornou Ogan de Yansan, de Xangô, Obá de Xangô, no templo, né, no terreiro da Mãe Olga de Alaqueto, isso nos anos 80, sem deixar de ser padre, como padre católico, um grande teólogo. Hoje, 2020, tem companheiros que dizem: mas como pode? Vai ser de uma religião e de outra. Quer dizer, significa há um abismo enorme. Quer dizer, não compreendeu nada da proposta de uma fé que é universal, de um cristianismo que vai se inserindo nas culturas. Então, nesse sentido, gente, é muito importante que a gente possa caminhar. E essa aula é apontar um pouco isso, né? Na encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos e irmãs, o Papa joga uma questão, que é a fraternidade universal, e a questão é: existe uma missão cristã e uma missão não cristã? Ou a missão de construir a fraternidade entre todos é a missão de todos, cristãos e não cristãos? Mas será que as igrejas cristãs acordaram para isso? Que a missão da gente
é construir um mundo de irmãos e irmãs como Jesus fez. Então, gente, é muito importante, é muito desafio, né? Por exemplo, a gente fala nesse ponto de espiritualidade não religiosa, etc. E aí, um desafio contrário. Você sabe que em poucos anos, 80% dos cristãos do mundo provavelmente serão pentecostais? No Brasil, em 10 anos, o número dobrou. E as igrejas pentecostais hoje estão presentes no país inteiro, em áreas onde nem igrejas históricas, nem igreja católica, nem luterana, nem anglicana, nenhuma dessas igrejas está presente. E aí, o que é que acontece? Ocorre, primeiro, que quando se a gente falar igreja pentecostal aqui, provavelmente muitos dos irmãos e irmãs que estão aí me vendo vão dizer assim, fundamentalistas, retrógrados, conservadores, reacionários politicamente. Eu me lembro logo da bancada evangélica no Congresso. E aí os nossos irmãos, amigos, companheiros de caminhada, de teologia, pentecostais, que tem vários, que tem muitos. No Brasil, não muitos, mas tem. Mas em outros países tem muitos. A revista Concilium, que é uma revista de teologia internacional, publicou um número inteiro sobre pentecostalismo numa perspectiva de libertação, e todos os autores eram pentecostais, de todos os artigos. Então, tem, né? Mas a gente parece que falou em pentecostal, falou e é quase como se fosse inimigo. Não é assim, não pode ser assim. Além de desconhecer, primeiro, que é a religião mais negra do Brasil. Quer dizer, há mais negros no pentecostalismo do que nas religiões afro-brasileiras, que a gente todo dia defende. Estou eu aqui com o símbolo delas. Segundo, em locais onde o Estado não chega, onde outras igrejas não chegam, elas são os únicos espaços de proteção, de cuidado, de atenção das pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Então, é preciso ver isso, é preciso compreender isso e saber que se a gente, de fato, não pode, de modo nenhum, ser conivente com bancada evangélica, que se chama assim sem ser evangélica, eles são neopentecostais, a maioria, né? Não pode, de jeito nenhum, condescender com o que a Tatiane Lionso chama de teopolítica neocolonial, que é do presidente do Brasil, que é a do ex-presidente dos Estados Unidos. Nós não podemos aceitar um Deus do ódio, da crueldade, da indiferença. Mas não é a gente lutando com irmãos de uma igreja que a gente vai resolver isso. E aí vem um novo desafio da teologia da libertação. Quer dizer, como dialogar com esses setores de um modo que a gente supere os diversos triunfalismos, os diversos fundamentalismos, inclusive o fundamentalismo da gente, os pedaços de fundamentalismo que às vezes eu ainda sinto que tem. E vocês todos e todas, se olhar bem mesmo para vocês, ainda tem, né? Alguns. Então é preciso a gente... Como é que a gente luta com isso? Como é que a gente vai nesse caminho, né? Mas são muitos desafios. Eu citei até aqui tarefas e desafios dentro das próprias comunidades cristãs. Mas podia ter falado, por exemplo, os desafios que uma pandemia como essa revela uma sociedade doente, estruturalmente despreparada para enfrentar o que a gente está vivendo no mundo inteiro, né? A questão econômica nesses dias agora, acabou ontem, anteontem, né? O encontro do Papa, agora nesse final de semana, acabou
o encontro do Papa Francisco com 2.000 jovens, rapazes e moças do mundo inteiro, nessa perspectiva de descobrir uma economia que estava sendo chamada aqui no Brasil de Francisco e Clara. É um desafio importante ligar isso com a teologia. No começo da Teologia da Libertação, Hugo Asman, Franz Rinklammer, aqui no Brasil, Jung Mossung, grande amigo, aprofundaram a relação entre teologia e economia. Atualmente, tem menos trabalhos nesse ponto, a gente tem que correr. Mas, gente, eu queria era chamar um grande irmão e amigo para trabalhar com a gente esse tema das perspectivas da teologia da libertação hoje. E aí a gente ouviu aqui ele cantando essa música linda da utopia, com essa voz belíssima que Deus lhe deu. E aí, mas ele não é só um grande cantor, ele é um professor, ele é um catedrático, um teólogo e agora doutorando de ciências da religião. E aí a gente vai receber aqui, com muito carinho, o nosso querido irmão Sanderson Roterdã, e ele é quem vai nos guiar nessa aula agora, né? Eu deixo vocês nas mãos abençoadas dele. Bem-vindo, Sanderson, com você, a palavra e o público. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo carinho. Olá, pessoal. Estamos juntos, juntas aqui, juntos, para nós podermos pensar um pouco, né, sobre esses desafios, né, essas tarefas das teologias da libertação. Antes mesmo de me apresentar, situar o lugar de onde eu falo, eu devo dizer que, para mim, né, um teólogo de 36 anos de idade, vir aqui conversar sobre as tarefas das teologias da libertação, é para mim como se eu chegasse para minha mãe e para o meu pai, ou para os meus avós, para dizer para eles o que fazer. Então, com muito respeito, né, que eu faço essas propostas, essas provocações, provocação aqui no sentido de chamar para frente, né, com profundo respeito, com profundo reconhecimento, que eu quero fazer essas provocações. Não é porque se eu penso como eu penso hoje, se eu estou aqui para essa partilha de perspectiva, é apoiado nos ombros desses gigantes das teologias da libertação, mulheres e homens que nos ajudam a fazer teologia com rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, moleque pilintra do buraco quente, né, para citar essa beleza de teologia que foi o samba enredo da minha escola de coração, né, nesse ano de 2020, a Estação Primeira de Mangueira. As teologias da libertação, então, elas têm sido uma encarnação, uma entrada na carne do Evangelho na nossa América, com todos os rostos periféricos que aqui vivem e buscam, né, aqui no nosso território, no nosso chão, viver a liberdade de filhas e filhos de Deus. Agora sim, feito esse reconhecimento, essa reverência, aí cabe me apresentar. Então, eu sou o Sanderson, hoje moro em Belo Horizonte, mas sou de uma cidade muito pequena, no interior de Minas Gerais, São Tiago, terra do café com biscoito. Mas por que eu estou dizendo isso da cidade onde eu venho? Para vocês entenderem um pouco meu itinerário de reflexão também. Né? Então, eu venho de um lugar, de uma igreja barroca, cheia de ouro, cheia de cantos em latim, uma pastoral extremamente tridentina. E a teologia da libertação, para mim, já foi sinônimo de heresia. E eu pensava isso quando eu não tinha lido nenhum livro de teologia da libertação. Sabe? O meu encontro com a teologia da libertação foi lendo um livro do José Maria Virgil, um texto em que ele dizia que o Concílio Vaticano II teve a sua primavera interrompida. Gente, para mim foi impactante demais ler esse texto. E esse texto ele muda a minha perspectiva teológica, então. E é a partir dali que eu começo a me misturar na vida do povo. Isso na época que eu estava no seminário ainda. E no meu último ano de seminário, eu conheci uma comunidade muito pobre, negra, marginalizada de uma cidade cafeeira no sul de Minas Gerais, a comunidade São Judas e Santo Antônio do Amparo. É desde ali que tenho me convertido e tentado
refletir a teologia junto com o povo. E não fazer uma teologia de gabinete, uma teologia catedrática, uma teologia abstrata. Marcelo pediu para eu tratar, então, das tarefas das teologias da libertação para os nossos dias. Em um contexto nosso, é tarefa, gente, que não acaba mais. Diante do que nós estamos vivendo no Brasil, tarefa é o que não falta para as teologias da libertação, para nós que nos colocamos nessa perspectiva de reflexão. Há muito que se fazer. Há muito que se ser Maria e há muito o que se ser Marta. Basta pensarmos que em uma população na qual 54% da população se auto-identifica como negra, o racismo estrutural ceifa vidas e potencialidades. Olha o que nós estamos vivendo aqui, o assassinato do rapaz, do João Alberto, numa loja do Carrefour no sul do Brasil. Basta ver os mais de 164 mil mortos pela pandemia da Covid-19 e a negligência do governo federal em tratar a pandemia. Gente, testes contra a Covid estão sendo perdidos, dinheiro nosso, desemprego em massa, enriquecimento dos mais ricos, inflação dos índices da cesta básica. Se cremos que Deus escuta o clamor de seu povo e desce para libertá-lo, há muito que fazer para que o cântico de Maria se realize. Derrubou dos tronos poderosos e exaltou os humildes. Ou seja, nos igualou a todas e todos como filhos de uma mesma mãe. E é a partir daí, então, que eu dialogo com o capítulo 12 do livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias, do Marcelo, e quero refletir sobre algumas tarefas que, como igreja libertadora, nós temos que cumprir se quisermos ser uma igreja libertadora. Quero aqui salientar bem o que eu estou entendendo quando eu estou falando de igreja libertadora. Quando estou falando de igreja libertadora, eu não estou aqui falando de hierarquia, de uma igreja de senhores mitrados e muitos panos e muito incenso, não. Eu estou falando de uma igreja samaritana, capaz de deixar o templo para cuidar do templo mais importante, que é todo ser humano. Gosto muito da expressão de Paulo VI, onde Paulo VI dizia que nós temos que cuidar do homem todo, do ser humano todo. O homem não é uma expressão tão feliz, mas do ser humano todo e de todo ser humano. Ou seja, ser uma igreja que vai ao encontro das margens da nossa sociedade. Uma igreja de irmãs e irmãos, mais do que de padres, bispos e leigos. Para isso é preciso libertar o cristianismo da herança da cristandade. Ou seja, é preciso deixar para trás uma ideia de igreja coligada com os poderosos, preocupada com as vestes, preocupada com a construção de grandes templos, de ricos brocados de ouro. É necessário romper com os projetos de violência, com os projetos de dominação e ser uma igreja povo de Deus, como diz lá na Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, mais ocupada em servir a humanidade com a boa nova, com a boa notícia de Jesus, do que em beijar os anéis episcopais ou incensar os presbíteros. Precisamos recuperar o fôlego do espírito para deixar a segurança do porto e navegar para águas mais profundas, nas quais se encontram os preferidos de Deus, que são os preteridos do sistema capitalista. Gostaria aqui, então, de citar o Marcelo, que nos provoca a pensar sobre o caminho a se percorrer para encontrar o crucificado ressuscitado na Galileia. A partir da América Latina, a teologia da libertação e as teologias contextuais em todo o mundo nos fazem perguntar: como testemunhar o amor e a justiça de Deus em um mundo sem amor e sem justiça? Como que a gente vai testemunhar a justiça de Deus, que derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, no contexto que nós estamos vivendo? Como fortalecer a esperança das oprimidas e oprimidos com um mundo
em meio a uma sociedade que cada vez mais se afunda no caminho do desamor e da crueldade. Eu penso que essas respostas, a resposta a essas perguntas ainda estão por se construir. Nós não temos respostas prontas. E essas respostas vão ser construídas a partir do engajamento de todas e todos na retomada. E aqui não estou dizendo num saudosismo de olhar para trás, mas estou dizendo de uma retomada de intuições primeiras das teologias da libertação, e não nos contentar com reflexões, não nos contentar com palavrórios, essa é a parte mais fácil, mas, de fato, nos engajar nos movimentos de transformação da sociedade, e a inspiração para o nosso engajamento deve ser a boa notícia da libertação. Uma tarefa é talvez ser uma teologia aplicada, uma teologia que leve as pessoas a se engajarem diante dos gritos de dor dos últimos, dos que são excluídos por esse sistema opressor. Ou seja, nós precisamos de mais chão, mais encontro, mais engajamento. Lá no livro, né, o Marcelo cita, ele já falou aqui agora há pouco na abertura da nossa aula, o teólogo Jung Mossung. O que o Marcelo cita dele? Olha, né, o Mossung então, ele explica que a compreensão dos aspectos religiosos do capitalismo é fundamental para o entendimento não apenas da atração, mas também do que se passa hoje no Brasil. Há um caráter religioso, há um caráter sedutor por detrás do sistema neoliberal. Talvez o capitalismo se manifeste religiosamente, sobretudo, não só nas igrejas neopentecostais, com a teologia da prosperidade. Devido ao curto tempo que temos, eu não vou aqui discutir teologia da prosperidade, mas eu vou propor alguns dados para a gente poder pensar, sobretudo, os dados que nos levarão a refletir sobre a nossa responsabilidade para com as pessoas que estão nas igrejas pentecostais e neopentecostais. E, gente, não podemos generalizar quando falamos de igrejas pentecostais e neopentecostais. Né? Há honrosas exceções, conheço pastores extremamente comprometidos com a vida do povo, gente do povo, né? Às vezes mais gente do povo do que muitos padres nossos, católicos, né, que estão aí misturados. Essa semana eu estava pensando aqui, eu moro, o prédio onde eu moro aqui em Belo Horizonte, ele faz divisa, o fundo dos prédios, com o fundo de um abrigo de homens em situação de rua. Aí, domingo, estava vendo uma igreja evangélica fazendo um culto aqui de fora, e eu pensava, né? Eu nunca vi um padre vir rezar a missa aqui. Então, existe gente nessas igrejas profundamente comprometidas também com a vida do povo. Mas vamos lá. Segundo os dados do IBGE, no censo de 2010, aqui falando, então, da população brasileira, fiz aqui o recorte de renda dos pentecostais e neopentecostais. Então, segundo os dados do IBGE de 2010, pode ter mudado alguma coisa, mas nós não temos pesquisa disso ainda, né? Por causa da pandemia, o censo foi mudado a data. Então, 13,3% da população brasileira se identifica como pertencente a uma igreja pentecostal ou neopentecostal. No geral, são pessoas pobres, porque 55,7% dessa população tem renda per capita mensal entre R$ 130 e R$ 522,50. E estes, então, a população que pertence às igrejas pentecostais e neopentecostais é gente pobre. Marcelo trouxe o recorte de raça, né, quando foi falar disso. Agora, os pobres são os destinatários da teologia da prosperidade. Talvez um desafio para nós
é superar o individualismo e, junto ao povo, construir comunitariamente melhores condições de vida. Então, retomar a ideia dos mutirões que trabalham junto para melhorar a vida do povo, superar, então, a lógica do individualismo, né? Para construir juntos melhores condições de vida, ao invés de investir na igreja para que Deus recompense os sacrifícios financeiros das pessoas. Superar a lógica do investimento sacrificial. Agora, isso só vai acontecer se a gente sair do palavrório e ir para o meio do povo, ir para o testemunho. Talvez esse seja um dos grandes desafios, porque não temos, de fato, chegado às periferias. Por que esse povo faz sucesso nas periferias? Porque nós não estamos lá, nós não estamos nas periferias. E aqui, eu não estou repetindo o jargão de muitos que se opõem à nossa forma de fazer teologia e de ser igreja, quando dizem que a teologia da libertação optou pelos pobres, mas os pobres optaram pelas igrejas pentecostais e neopentecostais. Não estou falando aqui de concorrência entre igrejas, mas estou falando aqui de uma igreja libertadora que se compromete no serviço dos outros, independentemente se as pessoas vão aderir à nossa proposta ou não. O que estou propondo como desafio de ordem pastoral e econômica é dialogar com o povo sofrido, ajudar o povo a se organizar, superar o individualismo de uma teologia capitalista da prosperidade. Lá no livro, na página 301, o Marcelo afirma que um dos desafios para a teologia da libertação é o de enfrentar o fenômeno da globalização a partir da realidade dos mais pobres, dos que são excluídos por não representarem lucro para o mercado. E esses são os mais explorados por algumas, sublinho, algumas dessas igrejas. Friso algumas com a teologia da prosperidade. Talvez aqui seja necessário, né, criar pontes de diálogo, sair, né, do entrincheiramento, da briga, né, construir pontes de diálogo com as pequenas igrejas que estão nas periferias, pastores trabalhadores. Muitos dos pastores, eu tenho um grande amigo que trabalha no mesmo colégio que eu, né, a pessoa que eu faço muita reverência também, um pastor trabalhador, né, que muitas dessas pequenas igrejas, pastores dessas pequenas igrejas, não somente estão com os mais pobres, como fazem parte desse povo pobre. Então, é preciso investir em um diálogo ecumênico menos formal do que aquele que nós fazemos nos nossos organismos. Menos formalidade, mais serviço. Diante da pobreza, da má distribuição dos bens, precisamos descortinar outros horizontes. A Ildete falava no início da nossa aula exatamente de que uma das tarefas das teologias da libertação é esperançar o mundo. E estou dizendo que precisamos descortinar outros e não novos, porque esses outros sempre estiveram aí encobertos para esperançar o mundo, retomar as utopias. E retomar as utopias, mas superando os grandes relatos de que tudo vai dar certo. Quando eu estou dizendo de recuperar as utopias, é recuperar o sonho, saber que a dificuldade faz parte da vida, que a existência é sim dura, mas que quando nós somos animados pela nossa fé no Cristo libertador, a última palavra de Deus para a criação não é a morte, mas é a vida. E uma vida plena, e uma vida ressuscitada. Então, por isso, olhar, sabe, para essas utopias de tantas culturas que estão por aí, que podem nos animar. Nessa dimensão ecológico-cósmica, né, nós podemos nos encontrar, então, nessa construção das utopias com os ameríndios, com a ideia dos ameríndios do bem viver.
E eu queria recuperar aqui um título de um texto do Marcelo, que ele escreveu para a revista Censo, né, que ele fala do bem viver para irmanar o universo. Nessa ótica da construção de um mundo favorável para todas, todos e todes, as teologias da libertação talvez tenham como tarefa a recuperação de uma teologia da criação integradora, que compreenda o ser humano, cada uma e cada um de nós, como parte da criação de Deus, como parte desse grande projeto salvífico de Deus, e não como ponto alto. Superar essa perspectiva antropocêntrica e recuperar uma visão cosmocêntrica. Cosmo aqui, gente, estou falando de uma visão do todo, né, de que estamos integrados, que os animais são importantes na nossa vida, para manter a nossa vida, que nós somos importantes para cuidar da vida deles, as outras vidas animais, diferentes das nossas, da vida vegetal. Então, uma teologia da criação integradora, que pense também a destinação universal dos bens, que se Deus fez as coisas, não fez apenas para alguns, mas as fez para todas, todos e todes. Então nós precisamos também, um desafio, uma reflexão mais ampla, uma compreensão mais ampla de ser humano dentro das teologias, que demarque, e não só demarque, mas valorize as nossas diferenças identitárias, que valorize as nossas diferenças étnicas, as diferenças sexuais, as diferenças culturais, as diferenças de gênero, que possibilite evangelizar os preconceitos que estão enraizados na cultura. Ana Esther, no nosso curso, a reverenda Ana Esther, ela trouxe a perspectiva das teologias queer, né? A palavra queer aí significa como esquisito, e o movimento queer, ele assume essa ideia do esquisito para dizer que a diferença, ela pode e deve ser valorizada, que a diferença é bonita, que a diversidade, as diferenças entre nós é algo maravilhoso e que nos valoriza como seres humanos e que Deus quis a diferença. Então, quando digo aqui de evangelizar os preconceitos, estou dizendo que uma das tarefas das teologias da libertação é quebrar os preconceitos, de nos abrir a uma dimensão mais profunda de comunhão com todas, todos e todes, com quem não se encaixa naquilo que nós historicamente convencionamos ser o certo. Gente, nós temos que olhar para as escrituras. Eu me recordo de um professor que eu tive na faculdade de teologia, em que ele dizia que nós precisamos levar a encarnação a sério. Gente, olha com quem Jesus andava. E olha com quem nós nos recusamos a nos relacionar. Nós, na teologia da libertação, se queremos de fato fazer teologia da libertação, nós não podemos ser da meia libertação. A liberdade de filhas e filhos de Deus não é uma meia libertação. Então não é, eu até sou da teologia da libertação, mas eu não dou conta de transexuais. Não me diga, sei de qualquer coisa, talvez de uma meia libertação, mas ainda não consegue compreender que quando falamos de liberdade de filhas e filhos de Deus, nós estamos falando de superação de preconceitos. Na dureza dos tempos que vivemos, as teologias da libertação têm por tarefa nos esperançar, nos recordar da descida de Deus, seja a descida de Deus lá no Egito, seja a descida de Deus na humanidade, na encarnação de Jesus, mas Deus que desceu e ouviu o nosso clamor e desceu para nos libertar. E hoje, agentes dessa libertação, somos todas, todos e todes nós. A missão de Jesus é de todas, todos e todes que fazemos parte de seu corpo, a igreja.
E aqui, volto a dizer, não estou falando de igreja institucional, nem de templo, nem de organização, nem de hierarquia, mas estou falando de todas as pessoas que se colocam no caminho de libertação e até mesmo para além do cristianismo ou de qualquer fé religiosa. Uma tarefa das teologias da libertação, então, é nos animar, nos ajudar a descobrir que Deus nos dá um novo espírito, para a gente retomar lá a profecia de Ezequiel, que Deus nos dá um novo espírito, que revivifica os nossos ossos ressequidos pela opressão que mata a tantas e tantos, que mata preto, que mata pobre, que mata travesti, que mata transexual, que mata jovem, que mata mulher. A tarefa, ou uma das tarefas das teologias da libertação, gente, é não nos deixar desanimar, perder o ânimo, perder o fôlego, perder o espírito. Essa tarefa é de nos ajudar a crer que o reino de Deus, ele é dom, ele está no meio de nós, mas ele também é tarefa de todas, todos e todes nós. É tarefa das teologias da libertação, e aqui eu finalizo essa minha parte da conversa. Nos ajudar a crer, a redescobrir que irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar, e nesse dia que vai chegar, as oprimidas, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Estão aí alguns desafios para todas e todos nós. Que maravilha, que coisa linda. Não vou comentar o que você falou, porque os nossos dois teólogos de cada aula, o Darlan e o Det, vão fazer isso, vão resumir, ou vão dar uma síntese para a gente. Mas eu vou, sim, lembrar a palavra do grande irmão, o Mahatma Gandhi, lutando pela independência da Índia, lutando pela não violência ativa. Ele dizia a cada pessoa: comece por você mesma, por você mesmo, a mudança que você quer para o mundo. E acho que você, Sanderson, durante todo esse tempo que você nos falou, era isso que você estava o tempo todo dizendo, e nós. E a gente mesmo. E você que está me ouvindo. Então, o papel é este. Há sempre essa ação em dois níveis. O nível estrutural, em que não basta a gente mudar a gente para mudar o mundo. Mas, por outro lado, o mundo não muda se a gente não muda. Então, essa dialética ela é permanente. E aí vem esse grande... Quer dizer, tem coisas que a gente, por exemplo, a gente fala do racismo estrutural e nós não nos sentimos dentro. Só que tem níveis. E tem nível que, de fato, a gente não é. Nenhum de nós que está aqui nesse curso imagina ser uma dessas 15 pessoas que assistiam segurança lá do Carrefour, matando a pancadas uma pessoa humana, um irmão negro, e eles assistiam isso tranquilamente. Então, nós não temos esse nível, mas nós temos outros, talvez mais disfarçados, mais refinados. Né? Você falava aí da questão, quando eu sempre, isso me toca muito, né? O fato de que quando eu perguntei a um irmão morador de rua, que tinha estado no nosso curso do SESEP,
agora em janeiro deste ano. E no final da aula eu perguntei o que é que você achou. Ele disse, pela primeira vez eu tive a experiência de não ser invisível. As pessoas olhavam para mim. E eu nunca tive pessoas que apertaram minha mão. Foi a primeira vez. Então aí eu me toquei, Marcelo, mas será que eu não sou um desses que nunca apertou a mão dele, que passa por ele como se ele fosse invisível? Então a gente também tem que mudar. Quando você, Sanderson, falou do individualismo, fundamental, necessário, senão todo projeto, né, de teologia, dimensão ecológica, cósmica que a gente está propondo, não faz com o individualismo, né? Mas eu ainda tenho áreas em mim que são individualistas. Ainda tenho partes em mim que eu tenho que vencer o individualismo. Então, gente, está aí uma tarefa muito grande. E quando a gente fala de tarefa, nós estamos na última aula e é muito costume nos cursos que os cursos terminam por uma tarefa, por um trabalho, por uma proposta, né, de que, de alguma maneira, as pessoas que fazem o curso possam... Vamos fazer assim, não é um exame, não é uma avaliação, é uma autoavaliação. Quer dizer, cada pessoa se autoavalia. Mas, para fazer isso, a gente tem uma proposta, a coordenação do curso. Talvez depois, na próxima semana, que a gente vai ter aula de síntese, de conclusão, os irmãos vão poder dizer isso com mais precisão do que eu. Mas eu já vou jogar aqui que a gente está propondo que os alunos e alunas se juntem em pequenas equipes, de preferência local ou da mesma região, que se conhecerem, porque um conhece o outro. Aqui nas aulas a gente vê que o pessoal começa a conversar entre si. Então, se articulem e combinem um trabalho que não deve ser nem um trabalho, digamos, uma tese de 40, 50 páginas, e nem também um trabalhinho de cursos secundário, de ensino médio, de 1 a 2 páginas. Não. Quer dizer, um trabalho de 4, 5 páginas, né, sobre um tema da escolha de vocês, dentro dessas aulas que nós tivemos. Só que a perspectiva é essa, tarefas e perspectivas. Então, quem pegar a Eucaristia não é para trabalhar a teologia da Eucaristia no passado. Não é para falar qual é a nossa fé na Eucaristia, mas quais são as propostas. O que é que a gente propõe? Se quiser pegar a teologia negra, o que é que a gente propõe? Pegar a teologia queer, o que é que a gente propõe? Quer dizer, qual é a proposta, quais são as perspectivas? E aí você pode escolher o tema. Darlan vai dizer depois até quando deve se entregar, como é que a gente vai fazer esse trabalho, tá certo? Então, antes de encerrar e passar para eles, Sanderson, você tem uma bibliografia para nos propor sobre esse tema que você falou? Bom, vamos lá. Algumas pequenas dicas de leitura, que são livros não necessariamente de teologia, mas que me ajudam como teólogo a pensar, né? Uma indicação para a gente pensar uma outra hermenêutica bíblica que dê conta das diferenças de orientação sexual, né? Então, sugiro o livro que se chama Que Comece a Festa, do André Muskov. Né? Aqui o André faz uma leitura, faz uma hermenêutica a partir da teologia queer, da parábola do filho pródigo. Gente, é das coisas mais lindas que eu li nessa vida, uma hermenêutica muito feliz que o André faz. Então, essa sugestão. Talvez o mais teológico dos que eu vou sugerir. Do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
Tem outros 2 livros do Krenak também. Gente, são livros curtinhos, pequenininhos. Estou sugerindo coisas pequenininhas para que a gente não tenha desculpa de não ler. Eu sei que a vida é muito corrida. Da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. É outra sugestão. A Djamila, ela é muito didática, exatamente nessa direção do que o Marcelo estava dizendo agora há pouco. Para entender um pouco do pentecostalismo e do neopentecostalismo, do João Décio Passos, lá da PUC São Paulo, o livro se chama Pentecostais, Origens e Começo, é da coleção Temas de Ensino Religioso, das Paulinas. Fica a dica aí também para quem é professor de ensino religioso, esteja fazendo curso. Do Ronilson Pacheco, tô acabando, gente. Teologia Negra, do Ronilson Pacheco. Ronilson, graças a Deus, está ficando um cara muito conhecido essa semana mesmo. Acho que foi no sábado, ele deu uma entrevista na Globo News, né, falando... infelizmente, o que está fazendo ele ficar conhecido é essa desgraça que a gente está vivendo no nosso país. E do Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Então, é um pouco isso, um pouco de filosofia, um pouco de antropologia. Acho que o diálogo... A interdisciplinaridade é fundamental. Sim, sim. Tá ótimo, obrigado, Santos. Acho que é isso mesmo. Alguns desses livros que você propôs já foram propostos aqui em outras aulas, mas é sempre bom lembrar. Do Romilson foi o tema da teologia negra, o do Ailton Krenak, a Priscila Reis, na aula sobre espírito Ruá, Divina Ruá, propôs, mas é sempre bom voltar, né? É ótimo. Então, Darlan e Ildete, com vocês. Vamos lá, doutor Ildete. Eita, meu amigo, a nossa tarefa não é fácil, né? Não é mesmo, querida. Eu acho que assim o mais interessante é que a cada semana a sensação é que o desafio é maior, né? Mas a gente também pode aprender muito mais, pode aproveitar muito mais. Acredito que o Santos não fala só dentro de um processo. Eu acho que o mais interessante é isso, né? Que ele não fala dentro de um processo apenas teológico, mas para a vida. Muitas aulas foram assim. Eu acho que essa junção de fé e vida é o que faz a gente se apaixonar cada vez mais pela teologia da libertação. E, sobretudo, quando ele traz a ideia de libertação. Né? Que libertação é essa que a gente fala, que a gente vive, que a gente quer viver nessa ecoteologia? Então, eu acho que eu não quero nem fazer mais comentários, porque senão eu vou estar quase que repetindo o que ele falou. E para mim, a minha sensação, o meu sentimento, quando ele começou, foi como se ele tivesse pegando na nossa mão e nos levando para passear pela história de vida dele. Isso já foi me mexendo, me mobilizando, porque é isso que você disse, né, Darlan? É essa conexão, fé e vida, que faz toda a diferença na teologia da libertação. Então, eu tive essa sensação quando o Sanderson começou a falar, que ele pegou na nossa mão, nos levou para conhecer um pouco a sua história de vida, o seu chão, sua terra, seu berço, sua raiz, suas raízes. Então, essa sensação que me deu. E outra coisa que eu também achei muito legal é que a outra sensação muito bacana era que a gente estava passeando por todas as aulas. Ele trazia essa diversidade, esses rostos diversos, né? Gente da gente, de todo jeito, de toda cor, de toda forma, de toda beleza, de todo encanto. Então, ele foi trazendo também toda essa diversidade que a gente trabalhou nas aulas. Até agora, né, no final, quando ele trouxe as referências, né, as biografias, ele também fez esse exercício, né, que Marcelo destacava, olha, essa indicação teve até na aula tal, porque, de fato, foi esse movimento, e eu achei muito interessante.
E para finalizar, o que para mim eu destaco de maneira muito forte é esse chamado que ele deixou o tempo inteiro para o compromisso. Tá bom, a gente fez esse curso, foi muito bacana, foi um curso excelente, de altíssima qualidade, né? A generosidade de Marcelo, de entender que ele sozinho não daria conta, e trazendo pessoas, e trazendo a roda de conversa, isso é fantástico, Marcelo. Então, assim, ele nos chamou para o compromisso o tempo todo. A gente fez esse curso, o curso foi bacana, foi maravilhoso, mas e aí? Isso vai mudar o que na nossa vida, na vida da nossa comunidade? Vai mudar o que no nosso olhar, na forma da gente se relacionar com as pessoas, independente das diferenças? Então, isso para mim foi fundamental e é a lição que eu acho que a gente tem que levar, não só dessa aula, mas de todo o curso. O que esse curso fez você repensar na sua vida? O que nesse curso fez você se comprometer mais na sua vida pessoal e na sua vida comunitária? Eu acho que isso é fundamental. É só isso, eu não vou ficar falando, porque senão eu vou me alongando, vou me empolgando, porque foi uma delícia de aula. Com certeza. Acredito, Ildete, que como você muito bem trouxe, né? É a gente não fazer essa separação, porque a mística está justamente nesse processo. Vamos lá, então, este curso de introdução à teologia da libertação, ele está concluído, e nas próximas semanas, convidamos todos e todas e todes a acompanharem a nossa comunidade Bremen em uma reflexão litúrgica e teológica sobre o tempo do Advento, que vem aí em preparação ao Natal. Na próxima semana, teremos uma espécie de aula bônus, né? Como o Marcelo já trouxe aí, que a gente vai também fazer um trabalho final e trazer toda a equipe. A gente vai fazer a nossa aula de encerramento deste curso, antes de trazer esse material em preparação ao advento. Então, na próxima aula, será a aula conclusiva e teremos 2 semanas de bônus aí com aulas de preparação ou com temas sobre o advento. Ildete. Vamos fechar com celebração, né, Darlan? A gente vai celebrar tudo isso que a gente viveu, né? Muito legal, maravilha. E para o mês de janeiro, estamos planejando sempre nas quartas-feiras, neste mesmo horário, e sempre pelo canal Paz e Bem, um curso de 4 aulas sobre o Evangelho de Marcos, que será o Evangelho lido nas liturgias de domingo durante todo este ano de 2021, durante todo o ano de 2021. Este curso retomará o livro que Marcelo fez com um pequeno grupo de jovens, dos quais temos na nossa comunidade Bremen hoje o Jonathan Félix e o Anderson Guzmão. O livro se chama Conversa com o Evangelho de Marcos e está em promoção especial para os alunos do curso, né? E todos que queiram adquiri-lo como subsídios para este curso bíblico que daremos em janeiro. A gente reforça, Ildete e todos que nos acompanham, que esse livro, os pedidos desse livro podem ser feitos na editora Censo, né? A gente está projetando aqui o endereço eletrônico para vocês fazerem a solicitação pela internet. Assim que tivermos mais claro, vamos passar a vocês a nossa programação de cursos e encontros para o próximo ano, para 2021. Muito bem. E para concluir, né, a nossa aula de hoje e também essa etapa do nosso curso, vamos chamar Marcelo Barros para uma oração e a bênção final do curso. E vamos convidar também aí o companheiro Sanderson Roterdã para cantar conosco Irá Chegar um Novo Dia.
do companheiro Paulo Roberto. Então, cantar um trechinho da música, né? Nosso tempo já vai alongado. Bora lá, irá chegar um novo dia. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, com igualdade no direito de viver. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Maravilha, que coisa linda. Gente, a bênção é uma bênção que eu começaria assim. A ternura da Mãe Terra, o encanto das águas, o sopro da ventania divina, envolvam a cada uma de vocês. Envolvam com essa ternura, com esse encanto, que façam de nós pessoas capazes de reencantar a vida nas nossas relações humanas, nas relações da gente com todo o universo, mas é claro que a começar da relação de cada um consigo mesmo, consigo mesma. E aí, aquela palavra do livro do Apocalipse na Bíblia, na qual quem está sentado no trono diz: faço novas todas as coisas. E é a última palavra divina na Bíblia. Faço novas todas as coisas. Que isso seja feito em nós, em mim, que já tenho idade avançada, que renove, que me faça sempre capaz de recomeçar, de me renovar, de aprender, de me colocar como criança. E em cada uma de vocês, com essa abertura do Espírito. E aí sim nós seremos testemunhas desse novo mundo possível, que a gente, na fé, diz o reino de Deus. Cada uma de vocês, em nome do Deus que é amor e que se manifesta em tantas imagens, em tantos nomes, em tantas formas, em todas as religiões, em todas as culturas e para além das religiões. Que esse Deus amor abrace com ternura a cada uma de vocês, agora e para sempre. Amém. Axé, auerê, como dizem os índios, aleluia.
Marcelo, que bênção linda! Gratidão, querido! Lindo! Beijo no coração, meu povo. Muito obrigado a todos e a todas. Santos, meu irmão, grande abraço. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar.